Bom, boa noite, gente. Hoje é o nosso primeiro dia dessas aulas, né? Para a gente aprofundar aí o entendimento sobre o livro Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, que é esse livro aqui. Não sei se vai aparecer espelhado, né? Mas o livro é esse. O autor do livro é o Dr. Ítalo Marcilli. Então, não sei se todo mundo conhece, né? Ele é um médico psiquiatra e ele é um estudioso do ser humano, né? Além de médico, ele é um estudioso do ser humano, então ele é um estudante e um professor de filosofia. Ele estuda aí os quatro temperamentos há bastante tempo. Então, ele é uma pessoa que fala com bastante propriedade, né, dessas coisas. Então, esse livro dele, eu li há cerca de um ano, mais ou menos, e eu achei um livro bem interessante, porque ele é um livro pequeno, e ele é um livro que dá um pontapé inicial para a gente entender a estrutura, né, tanto a nossa quanto a dos nossos filhos. Então, a proposta dessas aulas é estudar o livro com atenção e com profundidade, né? Mas buscando sempre compreender, tentar compreender os temperamentos como parte de uma natureza, né? Da natureza do ser humano. É como se esse conhecimento dos temperamentos, eles pudessem nos ajudar na educação dos nossos filhos, mas que também nos ajudasse aí no nosso crescimento pessoal, porque apesar de ser um livro para crianças, aqui vocês vão se identificar bastante também com algumas características. Então, eu até cheguei a comentar que não era só para quem tem filho, porque me perguntaram, eu não tenho filho, aí o pessoal vai olhar lá e vai achar até que eu tô grávida. Falei, não, porque na verdade esse é um estudo que ele dá as características do ser humano em geral, porque as crianças, né, são crianças, mas não deixam de ser humano. Então, é um livro que quem é adulto vai conseguir captar bastante também as próprias características. E aí, é um erro muito grande das pessoas de achar, assim, que os quatro temperamentos, ele é uma coisa esotérica, mística, sabe? Assim, uma coisa nesse sentido. E, na verdade, não é, né? Os quatro temperamentos, ele vem de um estudo simbólico, mas isso não tem a ver com esoterismo, nada disso. Por quê? Apesar de que a pessoa pode usar o conhecimento que ela tem para tudo, né? Até para isso. Mas neste caso não é. Então, vem de uma estrutura simbólica para mostrar para a gente, através dos símbolos, o significado desses polos, né? Quente, frio, úmido e seco. Então, essas aulas, elas são para as pessoas que querem compreender as suas motivações, né? As motivações dos filhos, melhorar a comunicação dentro da família e até nas relações também, porque é a comunicação no geral, né? Da gente conseguir olhar para o ser humano e identificar, né, por que que ele age daquele jeito, e reconhecer os nossos impulsos e dominar eles. Então, o estudo dos temperamentos, ele exige da gente um sincero interesse em compreender a natureza do ser humano, né? E não para ficar se justificando mais como um pontapé inicial disso. A ideia central desse livro é mostrar como que os temperamentos podem mostrar para a gente, se mostrar para a gente como um grande aliado na educação dos filhos, né? Só que, como eu falei, esse livro ele não se limita só a explicar os temperamentos das crianças. Ao longo da leitura, a gente vai ver que ele apresenta as características dos temperamentos, permitindo que cada um de nós identifique esses traços, né, também na nossa vida adulta. Então, quando a gente aprofunda nesse tema, né, e quando o autor aprofunda nesse tema, ele apresenta nesse livro aqui uma visão do ser humano à luz da tradição filosófica aristotélico-tomista. Então, eu decidi fazer essa aula falando um pouco disso, por quê? Porque senão a gente acha que aqui a gente vai usar somente, a gente vai estudar somente características, mas só que ele traz a esse estudo dos temperamentos uma luz do ser humano muito mais ampla, tá? Então, ele não apenas só descreve os temperamentos aqui, as suas características, mas ele também oferece, no final do livro,
um discernimento sobre quais vícios precisam ser combatidos, quais virtudes precisam ser cultivadas ali nos temperamentos para combater esses vícios, né? Então, esse livro, ele, apesar de ser um livro voltado na educação dos filhos, ele também apresenta para a gente, mesmo que de forma breve, assim, uma visão da pessoa humana no geral, né? De uma maneira mais integral. Então, ele traz para a gente essa visão considerando que nós, seres humanos, não somos só temperamentos, não somos só corpo, somos corpo, alma e espírito. Então, é importante falar disso aqui, porque essa é a linguagem que ele vai usar e é dentro dessa trilha que o livro vai correr, tá? Então, sem esse entendimento, sem essa intenção que ele traz nesse livro, esse estudo dos temperamentos, ele poderia facilmente se tornar algo muito superficial, né? É aquilo que a gente vê, por exemplo, das pessoas justificarem seus atos porque tem tal temperamento. Por exemplo, eu agi com muita raiva porque eu sou colérico. Eu não prestei atenção porque eu sou fleumático. Eu não consigo fazer isso porque eu sou melancólico. Então, não é essa a intenção do livro, né? Porque o ser humano, ele é muito maior do que as disposições emocionais que ele tem, né? Então, aqui ele traz o ser humano com muito mais dignidade, um ser humano capaz de ser inteligente, capaz de ser livre, capaz de melhorar, de construir virtude. Então, né, ele deixa claro que o temperamento ele não é um destino, que ele é apenas uma matéria-prima, assim, bem matéria-prima mesmo, bem inicial. Então, o que eu trouxe para vocês aqui para a gente falar, para poder a gente conseguir deixar a linguagem do livro mais acessível. Porque, como eu falei, o estudo desse livro aqui, ele vem de um estudo antropológico, né? Então, ele traz o estudo antropológico também com uma cosmovisão cristã. Então, a gente vai estudar esse livro à luz da antropologia e da cosmovisão cristã, que é a linguagem que ele usa no livro, tá bom? Então, é importante eu falar para vocês um pouquinho do que é esse estudo, para que vocês consigam entender alguns termos até que ele vai usar no livro, tá? Então, o objetivo aqui é conduzir essa leitura a partir dessa compreensão mais profunda do ser humano. Então, em nenhum momento nesse livro ele quer trazer somente características. Ele quer fazer com que a gente entenda o ser humano como um ser humano para além das características, tá? Então, todo o livro é iluminado por essa tradição filosófica aristotélico-tomista. Então, eu vou explicar, assim, de uma forma bem breve mesmo, um pouquinho disso, porque só esse assunto daria, sei lá, uns 3 cursos. Então, vou falar um pouquinho de onde surge, né, que a gente fala aristotélico-tomista, então vem lá do estudo de Aristóteles, e Aristóteles era um filósofo que influenciou todo um pensamento, né, até os dias de hoje, e que alcançou muitas verdades sobre o ser humano a partir da investigação e do olhar dele para a realidade. Então, Aristóteles foi um filósofo que olhou para a realidade e colocou nome na realidade, sabe? E apesar dele ter vivido 384 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ele foi um filósofo que chegou muito perto, né, desse olhar mais cristão, porque ele conseguiu enxergar muitas coisas para além do seu tempo. Né? Ele viveu antes de Cristo, então ele não participou da revelação, nada. Ele realmente foi um filósofo que alcançou muito além do seu tempo. Todo mundo aqui já deve ter escutado, né, o nome de Aristóteles. A gente estuda sobre ele na escola, não com a profundidade que ele merecia, mas a gente passa por esse nome, né, nos estudos. E ele realmente é um grande influenciador do pensamento, né, da moral, da ciência, enfim. Ele é admirável. E aí, eu nomeei 3 pessoas importantes, tá? Que aí parte de Aristóteles, depois a gente tem Agostinho de Hipona, que ele vem aí 350 anos depois de Cristo. Então, o que ele faz é pegar o estudo filosófico e colocar todo esse estudo filosófico de Aristóteles, né, que ele coloca o ser humano como um ser humano capaz de raciocinar, né, digamos assim, que tem inteligência, que é livre. Então, Agostinho, conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho,
ele é um filósofo que pega todo esse estudo de Aristóteles e coloca à luz da fé. Então, ele entende que o ser humano, sim, é capaz disso tudo, só que sem Deus ele não chegaria, né, no seu ápice. Então, ele também traz uma contribuição muito maior do que isso que eu estou falando, né, obviamente. Mas, assim, digamos que ele coloca a fé na razão do ser humano. Então, depois dele vem uma outra pessoa também muito importante para o estudo do ser humano, que é Tomás de Aquino, que nasce aí depois, 1225 depois de Cristo. Então, Tomás de Aquino, ele refina todo esse estudo de Aristóteles, aproveita muito também dos estudos de Agostinho, de Santo Agostinho, só que ele faz o que com o estudo de Santo Agostinho? Ele destrincha o ser humano inteiro. Então, ele olha para o ser humano e ele sai destrinchando tudo o que de tudo aquilo que nós somos constituídos. Então, se você for estudar as obras de São Tomás, são obras assim incríveis, são coisas difíceis de entender, mas a contribuição que ele teve foi grandiosa para realmente que a gente pudesse entender a estrutura humana, a capacidade que o ser humano tem de ser uma pessoa melhor. Então, todo esse estudo desse livro, ele vem desse pensamento, né? E é a partir dessa tradição que a gente busca compreender o ser humano de uma forma mais profunda. Então, antes de falar de temperamento, a gente precisa entender que o ser humano é muito mais do que temperamento, que ele é muito mais profundo do que, né, um conceito dos temperamentos. Então, o entendimento desse livro aqui, se você não olhar para a pessoa dessa maneira, ele vira um estudo muito raso, né? Que você não consegue enxergar o tamanho do ser humano. Então, você acaba limitando ele a essas características. E por isso o erro de tantas pessoas, né? De ficar se rotulando, né? Com os temperamentos. Então, o percurso que o livro faz, inicialmente, é pela visão simbólica, né? Como eu falei, dos polos, para poder identificar ali os 4 temperamentos. A partir daí, ele vai esclarecendo as características de cada temperamento, daí ele vai falar das combinações de cada temperamento e de cada polo. Então, ele fala, por exemplo, do temperamento sanguíneo com aporte frio, com aporte seco. Então, ele traz também essas combinações, para que a gente consiga reconhecer essa base mais rudimentar da nossa estrutura humana. Entende? E aí, depois disso, o livro apresenta no finalzinho uma breve explicação sobre faculdades humanas e 12 camadas da personalidade. Então, esse finalzinho do livro, que a gente vai estudar lá na frente, ele traz muito forte esse estudo antropológico, né? As faculdades humanas e as 12 camadas da personalidade. Então, por isso que eu achei interessante eu trazer isso, porque senão você chega no final do livro e lê lá tudo que está escrito e muita gente nunca ouviu falar. Então, é importante a gente se ater a isso. Eu não vou destrinchar muito, não vai ficar muito grande hoje. Mas lá no final do livro, é capaz de que a gente fale um pouquinho mais, né? Então, o estudo da antropologia filosófica, né, que é um ramo da filosofia, e que é a linguagem que ele utiliza aqui, é um estudo que se dedica a compreender uma pergunta central, que é o que é o homem. Então, ele busca responder essa pergunta. Todo o estudo da antropologia filosófica é para responder o que é o homem. Então, essa pergunta, ela não se limita a compreender o ser humano só pelas suas emoções, né? Ela busca entender a natureza do ser humano, né? Aquilo que constitui o homem desde a sua base mais rudimentar até a sua essência. Então, essa tradição filosófica, ela reconhece o ser humano a partir de uma estrutura particular, dentro de uma realidade que é única. Então, ele considera que nós somos um ser de corpo, de alma, e de espírito, né? Em que a gente não é aí uma junção de várias partes, né? Um braço, uma perna, não, que a gente é muito mais do que isso. Então, dentro desse entendimento, ele traz muito forte a questão de que nós somos seres humanos inteligentes, que a gente sente, que a gente tem emoções, mas que a gente tem inclinações para as coisas, mas que para além disso, todo mundo tem capacidade de ser inteligente e de agir
para coisas boas, né? Então, ele usa bastante as palavras de afetividade, paixões, inteligência e vontade. Essas palavras vão ser vistas aqui no livro e eu preciso explicar para vocês o que elas significam. Eu vou explicar de uma forma bem básica, tá? Mas para a gente ter uma ideia. Por quê? Quando ele fala de afetividade, a afetividade é como se fosse o campo das nossas emoções, né? Que é uma coisa mais inicial que a gente sente. Saindo dessas emoções, ele também fala que é esse campo mais sensível, ele também fala das paixões, que também é uma parte mais rudimentada da gente, né? Que é ali próximos às emoções, mas essas paixões é como se fossem inclinações que a gente tem para as coisas, né? Aquilo que, sabe, uma atração que a gente tem para ir ao encontro das coisas. E a inteligência, o próprio nome já diz, é a nossa capacidade de conhecer as coisas. Então, o ser humano, ele é aquele que conhece as coisas, diferente dos animais, né? Os animais não têm a inteligência que a gente tem, nós temos a inteligência de conhecer, de diferenciar, de julgar, né? De escolher. Então, a inteligência vem nesse lugar. E a vontade seria a força que faz, a força que a gente tem iluminada pela nossa inteligência, que faz a gente ir ao encontro daquilo que a gente escolheu, porque a gente nós somos seres humanos livres. Então, de uma forma assim, dividida bem, é uma divisão bem grotesca, assim, mas digamos que dá para a gente entender mais ou menos essa linguagem se a gente, né, lembrar que o significado dessas palavras é esse, tá? Então, essa ordem do ser humano, ela mostra que apesar da gente ter inclinações, apesar da gente ter os temperamentos, eles não governam a gente, que a gente é livre como pessoa, né? Então, gente, é assim, muito importante, tá? Só fazendo um comentário aqui, é muito importante a gente compreender os temperamentos dessa forma, senão o estudo vira muito superficial, que as pessoas usam os temperamentos para justificar as atitudes dela, né? Ficar se justificando, só que muitas atitudes que nós temos, nós seres humanos temos, principalmente na vida adulta, nem sempre está ligado com o temperamento. Muitas vezes está ligado a uma imaturidade da nossa personalidade. Então, por isso que tem muita gente que na vida adulta erra o temperamento, porque ela se autoanalisa, né, a partir de uma imaturidade, não de uma inclinação que ela tem natural. Então, muitas justificativas que a gente ouve, na verdade, é uma imaturidade da nossa personalidade. E personalidade não é temperamento. A personalidade é construída em cima do temperamento. Então, é muito importante a gente falar isso, porque a gente vê muita gente errando, né? E, na verdade, é uma confusão que existe mesmo, né? Por exemplo, o temperamento, ele vem daquilo que a gente age e que a gente não faz tanto esforço, aquele movimento natural que a gente faz, com menos esforço. Por exemplo, diante de uma situação estressante, eu tenho vontade de gritar, de brigar. Então, quando eu sou adulta, por eu já ter vivido, né, por eu já ter aqui vivido uma experiência, por eu já entender de coisas que não são agradáveis, então, por eu saber que certas coisas são inadequadas, então eu não grito. Apesar de que minha vontade era gritar, eu não grito, porque eu já sei que aquilo é moralmente inadequado. Entende? Mas a minha disposição inicial é gritar. Então, aqui é um ponto importante para a gente falar que a maneira como a gente observa na vida adulta os temperamentos é um pouco diferente de como a gente observa o temperamento nas crianças, porque os adultos eles já têm uma personalidade construída ali em cima do temperamento, então tem que tomar cuidado com isso. Agora, a criança, especialmente ali antes dos 6 anos, ela já age muito mais pelas emoções do que por essa personalidade, porque ela ainda está em formação da sua personalidade. Então, as crianças são muito mais transparentes nesse aspecto, né? Porque elas estão ali no início da formação da personalidade delas. Então, por esse motivo, elas são mais impulsivas, né? Elas apresentam esses comportamentos mais rudimentares. Elas não julgam, por exemplo, que chorar no meio do supermercado sei lá, não é adequado. Elas não olham para isso, entende? Então, é muito importante a gente falar disso aqui também, né? Inclusive, aqui na contracapa do livro, aqui, ó, para quem tem o livro,
Tem uma frase que eu falei, eu vou ler porque é uma frase interessante, que o temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana, uma estrutura fixa, que não muda, como um território que precisa ser conhecido, ou um papel sobre o qual escrevemos a nossa história. É como um filtro da nossa psique, um filtro que nos confere um certo modo de experimentar o impacto no mundo. E olha como que essa frase é interessante, né? Porque a realidade, como eu falei antes, ela é uma só. Mas mesmo vivendo na mesma realidade, a gente conhece pessoas que pensam diferente da gente, que sentem diferente da gente, que têm opiniões diferentes da gente. Então, cada um experimenta a realidade de um jeito. E isso pode ter a ver, né, com o seu temperamento, sim. É, Então, gente, aonde que entram os temperamentos dentro da nossa estrutura humana, né, que é tão gigante? Aonde que eles entram? Eles entram ali nesse campo mais sensível que eu falei, que é o campo das emoções. Então, ele entra ali, o ser humano, digamos que ele tem assim uma imensidão dentro dele. E o campo das emoções está mais embaixo, aqui. Então, o temperamento ele entra nesse campo. Porque eles indicam as nossas tendências naturais. Por exemplo, a rapidez ou a lentidão como a gente reage às emoções, a intensidade das paixões, e as paixões que eu falo aqui não é paixão de ficar apaixonado, né? É paixões no sentido, como eu disse, desse inclinação, sabe? Dessa minha inclinação em ir atrás de algo, sabe? Dessa atração, tá? Da intensidade na qual eu me atraio pelas coisas, na forma como eu respondo a algumas situações, a forma imediata, a forma como eu absolvo, né, o mundo, experimento o mundo, a forma como as minhas emoções permanecem aquelas coisas que me aconteceram. Então, é sempre importante lembrar que isso aqui é uma tendência e não o núcleo da pessoa, mas é uma tendência que a gente tem, né? E aí, em cima disso, em cima dessa tendência, a gente tem a nossa inteligência, né? Então, por isso que é importante sempre lembrar que isso é uma parte muito, muito, muito rudimentar mesmo, tá? Porque ele não determina o ser humano. E aí, eu vou falar um pouco bem brevemente da cosmovisão cristã, por quê? Porque como aqui ele fala de virtudes, ele fala de vício, ele fala de como você pode elevar a sua parte espiritual, né? No caso dos temperamentos. E aí eu vou falar o que que a cosmovisão cristã trouxe para esses estudos, né? Quando eu falo lá atrás que Santo Agostinho fala é, que a razão do ser humano, ela é real, mas que sem a fé ela não chega no ápice da vida o ser humano não chega a viver o ápice da sua vida, né? E São Tomás de Aquino vem para dizer que o ser humano precisa viver a vida inteira à luz da fé em direção ao seu fim último, que é a sua autorrealização. Então, a cosmovisão cristã, ela veio para aprofundar ainda, isso que já era profundo, ela aprofunda ainda mais, né? Então ela nos coloca como uma dignidade de pessoa humana, porque nós fomos criados por Deus, e aqui já não é mais um Deus comum, né? É Deus cristão. Então ela também defende que nossa alma tem a inteligência, tem as paixões, tem a vontade, mas que também tem uma zona espiritual a qual Deus se comunica com a gente. Então, nós somos acessados por Deus nessa parte espiritual da nossa alma através da graça. Então, a cosmovisão cristã trouxe esse olhar sobre o ser humano. E através dessa conexão que nós temos diretamente com Deus através da nossa alma, a gente é chamada a uma vida que ultrapassa a realidade que a gente tem aqui nessa terra. Então, olha o tamanho da dignidade que o ser humano ganha a partir de uma cosmovisão cristã. A gente sai de um ser humano individual para um ser humano individual digno, que tem acesso a Deus e que tem, portanto, algo a cumprir aqui na Terra, que é muito mais elevado do que o mundo material, né? Então, essa compreensão, ela coloca a gente, assim, numa posição única diante dessa criação, da criação desse mundo. Então, não olha para a gente só como um conjunto de membros, um conjunto de neurônios, um conjunto de terminações nervosas. Ele realmente olha para a gente como um ser humano único
individual, capaz de conhecer a verdade, que é Deus. Então, todos nós somos capazes disso, capazes de amar o próximo, capazes de escolher o bem neste caso é a Deus também, e de orientar a própria vida em direção à verdadeira felicidade, que é o que a gente busca, né? O ser humano busca a felicidade. Só que a verdadeira felicidade do ser humano é, de fato, você saber escolher o bem e usar a sua vontade para perseguir o bem. Então, essa é a contribuição que a cosmovisão cristã trouxe. Eu falei tão brevemente, mas ela traz um significado enorme, né? Para o nosso conceito de ser humano aqui. Então, a educação, dentro disso tudo que eu falei, né, dentro de toda essa visão, ela já não é mais uma coisa simples, percebe? Porque quando você olha para isso tudo, para o tamanho do ser humano, para o tamanho que a gente a gente entende que temos nas nossas mãos vidas do tamanho da nossa vida. Então, o ser humano, ele é gigante e Deus nos mandou como pais, almas gigantes também. Então, quando a gente une todo esse estudo antropológico, cristão, a educação ela ganha um sentido muito mais importante, que não significa mais você só transmitir um conhecimento, sabe? Controlar o comportamento, fazer seu filho obedecer a regra da casa. Significa você ajudar os seus filhos a realizar plenamente a natureza deles. Por eles serem pessoas individuais, a gente precisa ajudar os nossos filhos a alcançar o ápice da sua própria vida, ao seu modo, não ao nosso modo de pai e mãe, mas ao modo dele. Então, isso envolve nessa educação responsabilidades muito gigantes, muito mesmo. Então, a gente poderia aqui falar em três, por exemplo, seria desenvolver a inteligência, porque se a gente é inteligente e a nossa inteligência é quem reconhece o bem, que é Deus, a gente precisa ajudar os nossos filhos a desenvolver uma inteligência capaz de conhecer o bem também. Então, isso é uma responsabilidade enorme. E isso, quem ajuda, somos nós. Na infância, quem ajuda a inteligência a perseguir as coisas boas é a educação que os pais dão. Porque as crianças não têm ainda essa zona da inteligência desenvolvida. Ela vai ser desenvolvida ao longo da sua vida. Tornar os nossos filhos fortes na vontade de perseguir as coisas boas que ele conseguiu captar com a sua inteligência. Então, aqui também é uma outra responsabilidade muito grande, porque não basta só a gente saber que a coisa é boa, a gente tem que querer ir atrás da coisa boa. Isso é difícil até para nós que somos adultos, imagine para as crianças. Então, e aqui também o papel de pai e mãe ganha uma dimensão enorme. E que a gente consiga ajudar os nossos filhos a organizarem essas tendências que eles têm, né? Que nós temos. Então, o que a gente faz com o nosso filho é justamente ajudar ele a ordenar, né? A organizar, a hierarquizar, a aprender o que tem valor, o que não tem, o que pode, o que não pode. Por isso a educação moral é tão importante. Então, os temperamentos, eles entram ali mais nesse terceiro ponto, né? Que é ajudar ele a criar hábitos criar hábitos, entender o que é certo e o que é errado, para que eles saibam ali controlar os seus impulsos. Então, a educação, ela nos mostra, os temperamentos, eles mostram para nós como cada criança reage ali naturalmente diante das coisas, né? E nós, como pais, temos um olhar para entender esse mundinho que é tão singular, né? Para a gente conseguir ter esse refinamento de conhecer o nosso filho, para entender que ele reage daquela forma porque ele tem essa constituição na sua estrutura humana. Né? E a partir desse olhar atento, a gente saber o que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, se eu tenho um filho melancólico e eu preciso ajudar esse filho melancólico a sair desse mundinho dele para viver a vida, para olhar ao redor dele. Agora, se eu tenho um filho sanguíneo, eu preciso fazer justamente ao contrário. Eu preciso tirar ele do mundo e ajudar ele a olhar mais para dentro de si.
Então, percebe? Aqui nós temos duas crianças e duas coordenadas completamente diferentes. No entanto, a contribuição que a cosmovisão cristã trouxe é que a gente tem um único sentido, entendeu? Todas essas coordenadas são para levar a alma dos nossos filhos a Deus. Entretanto, serão por caminhos diferentes. Então, a educação aqui, nos 4 temperamentos, na educação dos filhos, é justamente para a gente saber de onde que a gente vai partir, qual vai ser a condução que a gente vai ter para os nossos filhos, com os nossos filhos, né, nessa caminhada que a gente também está trilhando, né, e que a gente agora é responsável por ajudar eles a trilhar também. Então, para concluir aqui essa primeira aula, senão vai ficar gigante, é, é mesmo falar que é importante a gente ter esse olhar integral aqui sobre o ser humano, entender que o temperamento ele não limita ninguém, ele apenas te mostra ali como a pessoa reage e é a terra onde vai ser plantada a semente da graça de Deus, digamos assim, né? É igual uma plantinha que a gente coloca a semente na terra, vai regando, regando até que ela vira o que ela veio para ser. Se te dão uma semente na mão, você não sabe o que que é, primeiro você vai colocar ela na terra, você vai regar e aí você vai ver, né, qual fruto ela vai dar. Então, é basicamente isso, né? Então, o temperamento, ele não define quem a pessoa é, ele te ajuda a olhar para o ser humano a partir de um início, né, para você saber como conduzir. Então, é ajudar os nossos filhos a viver a liberdade de uma forma ordenada, buscando bem, buscando coisas boas, e entender que a educação para nós, como pais, vai muito além dessa educação do dia a dia, né? Tem uma responsabilidade muito, mas muito, muito, muito grande, porque a gente tem a responsabilidade de formar pessoas para seguirem, né, a Deus e para se tornarem plenas dentro da sua própria capacidade, dentro da capacidade de cada um. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se mandaram alguma coisa no chat. Aí, como diz Samia Marciri, nós somos intérpretes do mundo para os nossos filhos. Exatamente, porque a gente, a criança, gente, ela não é, a gente fala, né, de inteligência, a criança, ela não é inteligente. A gente precisa ter a nossa inteligência bem desenvolvida para então ajudar eles a desenvolver a inteligência deles. Então, é um caminho, assim, bem difícil, porque a gente também está nessa luta, né? Mas a responsabilidade que a gente tem, muitas pessoas, eu inclusive, busquei melhorar como ser humano para poder ser um exemplo de mãe para os meus filhos, para as minhas filhas. Então, a maternidade é uma grande graça que Deus nos manda, né? Que Deus nos oferece, e justamente porque toda mãe tem essa virada de chave. Toda mãe tem essa, essa morte da pessoa anterior e uma nova vida, assim, um novo eu. Tanto que a gente se perde um pouco na nossa identidade, né? Para poder depois a gente nos reconhecer como mães, né? Para conseguir se enxergar nessa nova identidade. Então, realmente é uma responsabilidade enorme que a gente tem. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro, que vocês podem abrir o microfone aí para falar, ou também escrever no chat, mas eu precisava saber, assim, se foi muito rápido, se vocês não entenderam nada, porque é um termômetro, até para eu saber a velocidade que eu estou falando, para eu saber se as palavras estão acessíveis para todo mundo. Falem aí, gente, vai, conversa aí comigo. Ninguém? Vai, Carol, fala. Você que mandou o chat. Nossa, tá me escutando? Sim. Nossa, minha internet está muito ruim, primeiramente. Segundo, que eu achei que a reunião era no Instagram. Eu fiquei lá sozinha, esperando. Enfim, mas minha internet, por estar ruim, cortou várias partezinhas, mas o pouco que eu peguei aqui, eu consegui anotar algumas coisas, né? E como que só, assim, acrescentar ou mesmo ratificar, eu acho que é para confirmar, né, o que você disse
que nossas crianças, nós somos, né, os intérpretes do mundo para eles, só que como é difícil para a gente fazer isso, sendo que nós precisamos ordenar tudo dentro da gente primeiro, para depois conseguir passar, né, para os nossos filhos a forma correta, assim, o que seria mais correto, né, da realidade mesmo. E é uma tarefa muito difícil, né? Mesmo a gente sabendo, a gente sabe que Deus quer isso da gente, nos chama para esse quando nos tornamos pais, né? Mas não é uma tarefa nada fácil. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente começa aqui a estudar a respeito, né, dos temperamentos e tudo mais, isso vai nos ajudar primeiro, para depois a gente conseguir realmente passar isso de uma forma até mais esclarecedora para a criança, porque se a gente não tem isso já formado dentro de nós, é até difícil a gente cobrar, é uma certa hipocrisia, né? Eu acho que muito, eu pelo menos tenho muito disso, cobrar algo da criança, da minha filha, no caso, né, é cobrar dela, sendo que eu mesmo não faço aquilo. Então, às vezes, a gente quer que a criança tenha certas iniciativas, sendo que nós mesmos, para fazer certas tarefas dentro de casa, a gente posterga, a gente fica preguiçoso, né, e a gente cobra da criança para que ela seja diferente disso. Não sei se saiu um pouco do tema, né, mas era só Não, isso não, mesmo. é isso mesmo. E, assim, eu acho que os temperamentos, eles são uma ferramenta muito mal utilizada, porque tem muitas pessoas que têm ranço, sabe essa palavra ranço? Tem muita gente que tem Sim. isso dos temperamentos, porque ele é uma ferramenta mal utilizada justamente porque utilizam ela para justificar muitas ações. E aí, né, por que que eu decidi trazer esse livro? Porque como o temperamento ele nomeia certas atitudes, fica mais concreto da gente saber com o que que a gente está lidando. Então, sempre na nossa vida, tudo que a gente é capaz de nomear fica mais fácil de acessar. Então, eu acho que nesse livro ele traz muito isso. Ele ajuda a gente a olhar para a criança decifrando aquele comportamento. Então, assim, ele é um livro pequeno, não vai ser um livro que talvez seja profundo aqui na leitura, porque realmente ele é um livro pequeno, mas aí a gente vai tentar aprofundar. Inclusive, eu ia falar aqui que a minha ideia não é ficar lendo capítulos com vocês, é realmente trazer um ponto central de cada capítulo, para poder a gente conseguir aproveitar mais as aulas. Então, como a nossa próxima aula vai ser só na semana que vem, na semana que vem, a gente vai estudar os dois primeiros, não os dois primeiros capítulos, mas a introdução, porque a introdução também traz bastante informação aqui, e o capítulo primeiro. Então, a gente vai trazer esses dois capítulos. Então, é importante que a gente leia esses dois capítulos, são 29 páginas. Então, é bem pouquinho para poder trazer dúvidas, falar o que se teve dúvida do que entendeu, eu explico para vocês mais ou menos o que está aqui, né? Tentar aprofundar do que está aqui, né? Eu vi que a maioria não tem o livro, então eu vou tentar uma maneira de fazer com que vocês acessem essas páginas. E a ideia é essa, é a gente aprofundar na leitura, mas tirando dúvidas. Porque aí eu aprendo, vocês aprendem, a gente contribui aí um para o conhecimento da outra, troca experiências, fala um pouquinho da nossa experiência como mãe, da experiência das coisas que a gente vê nos nossos filhos, tenta decifrar juntas. Então a ideia realmente é essa, tá? Porque talvez tenha aqui gente que sabe muito mais temperamento do que eu. Então, minha contribuição é ajudar quem não sabe a entender e, claro, aprender também, se alguém estiver disposto aqui a contribuir. Só assim para eu voltar a ler um livro. Pois é, agora é a hora. Ai, ai. Mais alguém que tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Laís mandou aqui que foi ótimo. Sei se alguém tem alguma coisa para falar, alguma expectativa sobre o livro. A Anne está digitando, vou esperar a Anne digitar. Ai, deixa eu falar. Oi, Anne, você falou alguma coisa? Tá ouvindo? Oi, Tá sim. ouvindo agora? Então, eu vi, quando eu vi você falando, né, sobre o livro, eu já
alguma coisa assim na internet, não necessariamente do temperamento. E eu já estava assim, lendo algumas para poder tentar me ajudar, porque eu estou tendo um desafio, assim, Ai, tá em cortando um relação ao pouquinho. tempo. Oi, tá ouvindo? Oi, agora melhorou. Então, eu estou tendo muitos desafios em Uhum. casa, né, com questão de comportamento, e aí não tô assim, tô bem perdida, como que eu vou tratar? E aí, eu pesquisando, eu vi essa questão dos temperamentos, e aí quando você chamou, né, fez essa chamada aqui a respeito do livro, apesar de eu não ter o livro, e eu não sabia da existência desse livro, eu falei assim, não, eu quero participar, porque eu acho que é importante, sim, a gente aprender. É claro que o temperamento ele não define, né, a pessoa, mas ele vai te dar um norte de como eu posso melhorar minha relação, né, com esses desafios que a gente vai encontrando no dia a dia, que eu acho que toda mãe tem. Só que tem momentos que a gente fica mais perdida, vamos dizer assim. E aí você fica sem saber o que faz. Então, assim, para mim, eu acho que vai ser ótimo. Eu espero estar em todos os estudos. Não sei como que vai ser, né? A dinâmica, porque a gente tenta estar presente, mas às vezes a gente faz uma programação e às vezes não dá tão certo. Mas, enfim, eu quero participar para poder realmente entender um pouco mais esse ponto para me ajudar, até para me conhecer, né? Porque a gente às vezes quer conhecer o filho, mas isso também fala muito mais de nós mesmos. Então, assim, Sim. resumindo, eu só quero dizer que eu gostei muito do tema que você propôs para trazer e vamos lá, vamos voltar a ler também, né? Como diz uma outra mãe aí, porque eu acho que está todo mundo mais ou menos nesse barco. É isso aí, gente. Vamos junto. Vamos junto. É muito importante isso, Anne, porque realmente ele ajuda muito a gente a se comunicar, a saber ali como que a gente parte inicialmente de uma comunicação que vá fazer efeito. Aqui, por exemplo, eu tenho duas filhas. Uma que o estímulo para cada uma é totalmente diferente. E eu acho que quando a gente tem mais de um filho, isso fica muito mais evidente de como que realmente as pessoas são diferentes. Então, isso realmente ajuda muito nessa questão da comunicação, da gente saber o ponto de partida de cada pessoa, né? De cada pessoinha dessas que a gente tem aí sobre nossa responsabilidade. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Ó, então eu vou encerrar para não ficar tão grande. Qual a minha ideia? Aqui no Microsoft Teams, eu consigo gravar a aula. Então, eu coloquei a aula para gravar e minha ideia é disponibilizar ela no YouTube. Deixa eu até parar a gravação aqui. Peraí.